Revisão 1. Introdução. A partir de hoje, teremos uma série de períodos de revisão. Cada um deles abrangerá 5 das ideias já apresentadas, começando com a primeira e terminando com a 50ª. Haverá alguns comentários curtos depois de cada uma das ideias que deves considerar na tua revisão. Nos períodos de prática, os exercícios devem ser feitos como será indicado a seguir. Começa o dia lendo as 5 ideias, incluindo os comentários. Depois disso, não é necessário seguir nenhuma ordem em particular ao considerá-las, embora cada uma deva ser praticada pelo menos uma vez. Dedica 2 minutos ou mais a cada período de prática, pensando sobre a ideia e os comentários relacionados depois de lê-los. Faze isso com a maior frequência possível durante o dia. Se qualquer uma das 5 ideias te atrair mais do que as outras, concentra-te nela. Porém, certifica-te de revisar todas mais uma vez no fim do dia. Não é necessário incluir literal ou minuciosamente os comentários que se seguem a cada ideia nos períodos de prática. Em vez disso, tenta enfatizar o tema central e pensa nele como parte da tua revisão da ideia com a qual se relaciona. Depois de ter lido a ideia e os comentários relacionados, os exercícios devem ser feitos com os olhos fechados e quando estiveres sozinho em um lugar quieto, se for possível. Isso é enfatizado pelos períodos de prática no teu atual estágio de aprendizado. Contudo, será necessário que aprendas a não precisar de nenhum cenário especial para aplicar o que tens aprendido. Necessitará mais do teu aprendizado em situações que pareçam transtornar-te do que naqueles que já parecem ser calmas e quietas. O propósito do teu aprendizado é fazer com que sejas capaz de trazer a quietude contigo e de curar a aflição e o tumulto. Isso não é feito evitando-os e buscando um refúgio de isolamento para ti mesmo. Ainda aprenderás que a paz é parte de ti e só requer que estejas presente para abraçar qualquer situação em que te encontres. E finalmente aprenderás que não há limites quanto ao lugar onde estás. Portanto, a tua paz está em todos os lugares, assim como tu. Notarás que, para os propósitos da revisão, algumas ideias não são dadas exatamente na sua forma original. Usa-as tal como são dadas aqui. Não é necessário voltar às declarações originais, nem aplicar as ideias da forma sugerida então. Agora, estamos enfatizando as relações entre as 50 primeiras ideias que abordamos e a coesão do sistema de pensamento a qual elas estão te conduzindo. Bom, passamos aí por 50 lições já, né? E a gente começa agora uma série de revisão dessas 50 lições, onde vamos estar revisando 5 lições por dia. Então, teremos aí 10 dias de revisão. E como que vai ser isso, né? Vamos repassar todas as lições de novo? Não vamos. Nós vamos trazer os temas das lições e fazer um breve comentário sobre cada uma delas para ver se estamos praticando ou se deixamos passar alguma coisa, né? E qual que é o objetivo desta revisão? É vermos a relação que todas essas 50 lições têm
e a coesão, a coerência que tem no sistema de pensamento do Espírito Santo. Ao contrário do que acontece no sistema de pensamento da separação. O que acontece? Estamos praticando essas lições com a intenção de mudar o nosso sistema de pensamento, o nosso modo de pensar. E assim, mudar a nossa percepção sobre o mundo. Queremos pensar e queremos ver como Deus, porque este é o natural. Então, o que fizemos até aqui, até agora, foi desenvolver o observador da consciência, o observador que observa a percepção, que observa a consciência e não se identifica com ela. Ou seja, essas 50 lições foi para desenvolver este que observa as sensações, as imagens, os pensamentos, mas que não se mistura com isso, com a ilusão, que não se envolve com nada do que observa. Porque a partir dessa observação aí, observar a ilusão, observar o sistema de pensamento da separação, que podemos reconhecer a percepção como ilusão e escolher pela verdade, escolher pelo conhecimento, pelo que é de fato. Agora, com a revisão, vamos ver se tem alguma coisa que ainda não aceitamos aqui, que não reconhecemos como a realidade e se estamos usando ou não essas lições no nosso dia a dia, para que de fato essa mudança de percepção ocorra, aconteça. Então, essa revisão ela é muito importante, ela é bem importante. É um momento de rever mesmo, não a teoria, sabe? Não para que eu aprenda o que eu ainda não aprendi, não para que eu entenda alguma coisa nova, mas para ver se eu estou presa em alguma ideia e que eu possa soltar isso, Para que eu de fato tenha a experiência que Jesus está demonstrando aqui. Se eu estou lembrando e usando essas lições, essas experiências nas situações e nos eventos do meu dia a dia. É para isso, certo? E a prática de todas essas revisões aqui, elas serão a mesma. Em todos esses dias, a prática será a mesma. Então, como que vai ser a prática? Aqui ele traz, Você vai ler o texto da lição do dia ou vai ouvir este podcast, Que vai conter, então, essas 5 lições aí com os comentários e vai dedicar uns 2 minutos mais ou menos para pensar em cada uma das ideias centrais ali de cada lição, Você pode tirar aí um total de 10 a 15 minutos para fazer isso, Para pensar em todas essas 5 ideias centrais, E nessa prática, o ideal é que você feche os olhos e foque no tema central da lição. Uma por vez, Lê uma e reflita sobre ela aí com os olhos fechados. Depois você lê outra e passe mais 2 minutos refletindo sobre ela aí com os olhos fechados. Você vai pensar nessa frase e deixar que ideias relacionadas a ela, como a gente fez nas lições anteriores, que surjam aí na mente, te dando clareza, compreensão e te mostrando a experiência da lição. Então, você vai fazer isso no período da manhã, pela manhã, logo que você acorde. E aí, se uma dessas ideias sobressair mais aí, se uma dessas ideias for mais atrativas para você, se uma frase ficar aí martelando na mente, ficar saltando, brilhando, sabe? Você deve se dedicar a ela, ficar com ela em mente, se concentrar mais nela. Sabe por quê? Porque se ela está aí pulsando, quer dizer
que aí vai ter um milagre, vai ter uma correção na mente. Quer dizer que você já está disponível para o milagre e vai acontecer por meio disso, por meio dessa frase, desse símbolo aí que chamou mais atenção. Quer dizer que a correção da mente vai acontecer por aí. Então foque mais nisso, né? Foque mais nisso que está te atraindo em cada lição. Reflita nisso, deixe a experiência dessa frase, dessa ideia ser conhecida, ser mostrada a você. Então fique disponível e com a mente aberta para realmente aceitar a experiência que isso vai te trazer. Então, se você leu a frase e ela chamou atenção, né? Se concentre nela, foque nela e fique disponível para a experiência, porque em algum nível aí você já aceitou o que ele diz, tá? E no final do dia, antes de dormir, quando você vai para o seu quarto lá, faça o mesmo processo de novo. Você lê ou escuta mais uma vez esse podcast, né? Com a revisão dessas 5 lições e pense um minutinho, nem que seja, sobre cada uma das ideias centrais. Mais uma vez, vá dormir com isso em mente, que nada ocupe a tua mente mais do que essa revisão antes de dormir, né? E logo quando você acordar pela manhã. Então essa é a prática dos próximos 10 dias de revisão, tá? Elas serão a mesma. Mas tem uma coisa importante que ele fala aqui no texto, que é como uma preparação já para o que está por vir. Ele diz assim, ó: será necessário que aprendas a não precisar de nenhum cenário especial para aplicar o que tens aprendido. O que ele quer dizer aqui é que esses momentos que a gente está separando de manhã, de noite, onde sentamos, fechamos os olhos e aquietamos para praticar a lição, eles são necessários só agora, só nessa fase inicial, só nesse estágio que estamos de aprendizado. Daqui a pouco, isso não vai ser mais necessário, né? Agora, porque parece que isso é uma novidade, né? Você precisa aceitar o conhecimento, você precisa aceitar as ideias que ele está trazendo, né? Você precisa se abrir para isso, aceitar que é assim. Mas isso, você aceitando, né? Isso já começa a mudar essas práticas, né, onde eu tenho que tirar algum tempo para isso, fechar os olhos, elas vão acabar. Até porque não podemos ficar dependendo disso para praticar as lições. Dependendo de um espaço, dependendo de um ambiente, dependendo de estar sozinha para me aceitar a paz. Aí seria muito fácil, né? Veja que as lições são para o reconhecimento de que somos a paz. Somos a totalidade, somos um com Deus. E não é quando eu tô sozinha no meu quarto que eu devo reconhecer isso. Aí seria muita facilidade mesmo. As lições são para serem usadas em situações contrárias a essas de quietude e relaxamento. São, na verdade, para os momentos de conflito, de raiva, de angústia. São para quando eu estou em uma situação difícil com uma pessoa, se eu tenho que resolver alguma coisa complicada. São para quando eu estou com aquela pessoa que aparentemente me incomoda, me transtorna. São para quando eu não estou me reconhecendo, entende? Estamos treinando a nos manter na paz diante de qualquer situação que ocorra no mundo. Então não posso depender do silêncio da minha casa, do isolamento do meu quarto para praticar as lições. Na verdade, eu preciso praticar no tumulto, na confusão, com as pessoas que eu não gosto, nos momentos difíceis, porque são nesses momentos que eu preciso de paz. Que na verdade, não que eu preciso de paz, mas que eu preciso reconhecer que eu sou a paz, que preciso ser ali nessa situação o fim da aflição.
Então não adianta evitar pessoas ou situações, não adianta o isolamento. É preciso treinar a mente a se manter em um estado de paz, fora do mundo, em todo o tempo, sem ter momento específico para isso, né? Essa é a nossa meta. Até o momento ali que a gente acabar este ano, né, e acabar este treinamento, não vamos mais precisar de paz em alguma situação. Nós vamos ser a paz. Esse vai ser o nosso estado mental, o nosso posicionamento, ser a paz e levar essa paz aonde for. Se na mente vier pensamentos de desamor, eu serei a paz diante desses pensamentos. Se as sensações aqui forem de desânimo, de nojo, de raiva, de qualquer coisa, eu serei a paz diante dessas situações, diante dessas sensações. Se alguma tragédia acontecer, se qualquer desafio tiver ocorrido aí, né, estar ocorrendo, eu serei a paz diante disso. Então, tudo o que estamos fazendo agora é treinando este estado mental. Estamos treinando ser a paz diante de qualquer coisa que surgir, seja físico ou seja algo mais abstrato, como as sensações, como as emoções, os pensamentos, né? Então devemos usar as situações para isso, para o reconhecimento, para lembrarmos que somos, que já somos, e nada melhor para isso do que os momentos em que estamos iludidos do que somos, pensando ser o que não somos, né? Este treinamento ele vai fazer com que a paz ela seja a nossa primeira resposta, com que a confiança e a certeza sejam as nossas reações diante de tudo. Então agora eu pratico ainda de olhos fechados, sozinha, sem interrupções, para que eu aceite a paz, para que eu compreenda o que é essa paz, essa completude, o que eu sou. Mas então verá o momento na qual ele já começa a nos preparar agora, em que este reconhecimento ele deverá ser em meio ao tumulto, em meio à confusão, em meio ao mundo, para que sejamos essa paz em qualquer situação, para que demonstremos a paz, a verdade a outras consciências, né? E assim convidando elas ao despertar, a se unir na paz conosco, certo? Então vamos para nossa primeira revisão.